Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro da Economia, Sr. Presidente da Comissão de Economia também, e cumprimento toda a equipa do Ministério. Tenho aqui muitas questões para colocar ao Sr. Ministro e agora algumas terei que colocar de outra forma. Por exemplo, vamos começar por esta do IVA na restauração. A pergunta que eu gostava de fazer ao Sr. Ministro é se conhece exatamente ou se tem uma perspectiva das consequências que podem resultar desta medida. Mas eu julgo que o Sr. Ministro não me responderá mais do que aquilo que já afirmou duas vezes, que nenhum governo gosta de aumentar impostos e que estamos numa situação em que é necessário. Muito bem. Mas que consequências? O governo não gosta nada, faz isto altamente contrariado, sim, mas tem com certeza consciência das consequências que vão resultar desta medida chata. Chata para as empresas, para a restauração e até, vejamos bem, chata para o governo, certo? Vamos fazer de conta que acreditamos na história contada assim. Mas o que é que vai resultar daí? É isto que os deputados querem saber e os portugueses querem saber e, fundamentalmente, o setor da restauração quer saber. Ou seja, se o governo, quando age com consciência das consequências, se quiser, eu até lhe chamo assim, dos danos colaterais que podem resultar dessas medidas. Olha. Peço desculpa que estou um pouco constipada também, mas... Depois também gostava de lhe fazer outra pergunta à qual o Sr. Ministro não está a querer responder, porque diz que colocamos a questão ao contrário. Eu já lhe fiz esta pergunta N vezes, mas vou recolocar outra vez e se não me responder desta vez, eu julgo que vou mesmo ter que fazer uma pergunta escrita para ver se consigo obter uma resposta escrita mais concreta. Mas a minha esperança ainda não terminou. É quantos despedimentos resultarão da reestruturação do setor dos transportes? Então podemos também colocar aqui a questão ao contrário, sempre pondo o governo de bonzinho na história toda, para o Sr. Ministro ficar contente, não tem problema absolutamente nenhum. O Sr. Ministro diz assim, não, o que nós queremos é salvar milhares de postos de trabalho. Está bem. Qual é o total, qual é o universo total de trabalhadores destes setores de que estamos a falar e quantos postos de trabalho é que o Sr. Ministro quer salvar? Porque assim... Fazendo as continhas que nós sabemos fazer, estas contas relativamente simples, não são difíceis, Sr. Ministro. Fazemos uma subtração e chegamos à resposta que nós queremos. Aqui está outra vez. É porque é preciso, Sr. Ministro, perceber as consequências concretas das opções que nós tomamos. E era fundamentalmente isso, eram essas respostas concretas que nós gostaríamos de perceber. Eu gostava de ir aqui também à questão do passe para os jovens e para os idosos, que o Governo decidiu terminar com ele, e dizer que às vezes não há grande seriedade nas respostas que se dão. Por isto, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado dizem assim, mas não é justo que uma pessoa, uma família que ganhe 500 euros vá pagar pelo passe social exatamente o mesmo uma que ganhe 4.000 euros. Ou seja, fazendo aqui um distanciamento. Mas depois... O que o Governo não explica é porque é que uma de 500 euros vai ter um tratamento e uma que ganha 600 euros vai ter um tratamento diferenciado da que ganha 500 euros, quando as dificuldades muitas vezes são idênticas ou maiores, agora em função da perspectiva de vida de cada um. Ou seja, quando estamos a falar de um salário de 600 euros não estamos a falar de um ricalhaço, pois não. Mas aí já não há pudor em compará-lo com aquele que ganha 4.000 euros. Ou seja, isto é para dizer o quê? Que o limite, muitas vezes, é muito difícil de arranjar ou de encontrar em termos de justiça. E por isso é que é fundamental que a justiça, em função daquilo que as pessoas ganham, seja feita através do sistema fiscal, dos impostos. É aí que se faz a justiça fiscal e a justiça social, concretamente resultante dessa justiça fiscal. É aí que as coisas estão certinhas. Agora, claro, se o sistema fiscal fizer com que as pessoas contribuam em função da sua capacidade, de real capacidade de contribuição, aí sim teríamos a coisa arranjada. Agora, assim, ó, Sr. Ministro, qualquer dia vamos ao supermercado e vemos lá uma tabela com 5 preços diferenciados e a gente vai com o IRS atrás e mostra para ver em que tabela é que nós ficamos. Isto não pode ser assim, começamos a cair no ridículo. E porque eu considero que os deputados têm uma função na Assembleia da República também, que é de ser porta-vozes dos cidadãos. Eu gostava de ler uma comunicação que nos chegou de diversíssimos alunos da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Foram muitas mesmo. São todas mais ou menos com o mesmo texto,
Portanto, julgo que tenha havido uma coordenação de todos os estudantes, e inclusivamente a Associação de Estudantes que também tomou posição sobre o assunto, que eu gostava de ler. Vêm todas identificadas, mas eu, obviamente, por questão de respeito, não vou aqui ler nomes. Então, diz a cartinha assim: eu, estudante do curso tal, estou apreensiva com o anúncio do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações relativamente ao fim do atual modelo de comparticipação dos espaços sociais de estudantes e idosos. No meu entender, a Política Nacional para os Transportes Públicos deve ter em consideração a componente social e ambiental dos transportes públicos. Assim, espero pelos pormenores da política anunciada, mostrando-me desde já contra o princípio desta e relembrando que o atual partido do Governo apresentou uma proposta para a criação de um passe sub-25, alternativamente ao existente enquanto estava na oposição. Peço-vos sensibilidade social, consciência ambiental, coerência e honestidade política. Senhor Ministro, se fizesse o favor, responderia a estes muitos estudantes que se dirigiram à Assembleia da República, presumo que a todos os grupos parlamentares, no sentido de manifestar a sua posição, porque o Sr. Ministro também precisa de ver aqui uma coisa: os títulos de transporte são também uma motivação para bons comportamentos, ou seja, para largar o transporte individual e andar no transporte público. É ou não é esse o objetivo que nós queremos? Então agora passo aqui para a outra questão ferroviária. O Sr. Ministro disse há pouco que nós estamos a apostar muito no setor ferroviário. Não é verdade, Sr. Ministro. Vamos agora aqui falar da mobilidade das pessoas. Aqui como é que isto se chama? O orçamento por ações, não é? Pronto, não importa. No documento que o Sr. Ministro apresentou à Assembleia da República para detalhar o Orçamento de Estado de 2012, diz aqui, numa determinada altura, que vão optar pela desativação de serviços ferroviários que tenham uma alternativa rodoviária viável. Aqui a opção do Governo está tomada. A rodovia em vez da ferrovia. Pois, tem que se melhorar a ferrovia, tem que se gastar dinheiro. Pois claro, Sr. Ministro, então é evidente, isso é investimento, mas é um investimento social, económico, ambiental extraordinariamente relevante. Agora, Sr. Ministro, dizer que tem uma alternativa rodoviária viável na linha do Tua, do Tâmega e do Corgo, isto é que já é brincar, Sr. Ministro. Isto já é brincar demais. O Sr. Ministro, por favor, num dia absolutamente invernoso, vá fazer, por favor, uma viagem de autocarro no Corgo, naquilo que diz que é uma alternativa viável. E sabe o que é que lhe acontece, Sr. Ministro? Fica parado, porque o autocarro não anda, não tem condições para tal. Porque essa via rodoviária não oferece condições de segurança. É isto, Sr. Ministro. Portanto, é sobre esta realidade concreta que nós estamos a falar. E eu estou mesmo a terminar, tenho que me guardar afinal para a segunda ronda. Não, mas, Sr. Presidente, só mesmo uma questão muito rápida, que tem a ver com a questão energética, e volto outra vez, peço imensa desculpa, Sr. Ministro, mas às barragens. À questão das barragens. A questão é o seguinte: no Plano Nacional de Barragens, as consequências que os verdes entendem ter, termino mesmo, Sr. Presidente, sobre questões sociais e questões ambientais, designadamente na linha do Tua, são absolutamente conhecidas. Agora, aquilo que nós sabemos é que aquilo que surge na nossa fatura de eletricidade, mais de 40% correspondem não a consumos energéticos, mas a custos de interesse económico geral. E aqui aquilo que nós sabemos é que estas barragens previstas nesse programa vão agravar estes custos de interesse económico e geral, fazendo com que o custo da eletricidade passe provavelmente a ser o mais caro da União Europeia. Sr. Ministro, eu quero saber qual é a leitura que o Sr. Ministro faz desta matéria. Obrigado. E quais são as consequências concretas relativamente à decisão sobre o Programa Nacional de Barragens. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra.